Olá pessoal, meu nome é Vitória, eu sou mestranda no programa de pós-graduação da Engenharia Elétrica da UDESC. Essa aula faz parte do meu estágio de docência na disciplina de projetos de conversores estáticos. Nessa série de encontros eu vou abordar todas as etapas de um projeto de uma placa-circuito impresso, desde a criação do esquemático até a geração dos arquivos de fabricação, utilizando o software KiCad. Nessa primeira aula, o foco vai ser mostrar o ambiente do KiCad, todas as ferramentas que ele tem disponível para fazer um bom layout e a criação do esquemático do circuito. Um bom design de PCB faz com que tenhamos uma PCB com menos ruídos e menos interferências, tenha uma boa eficiência térmica, uma boa dissipação de calor, e facilita a manutenção e futuras atualizações do projeto, e impacta diretamente na confiabilidade e desempenho do circuito. Então, ter um bom tempo dedicado a fazer esse layout faz com que tenhamos todos esses benefícios, né? E depois, na hora dos testes dessa PCB, na hora de fabricar e tanto depois na hora dos testes, para ter um melhor resultado. Então, os objetivos dessa primeira aula é mostrar, né, o KiCad, suas principais ferramentas, montar todo o circuito nessa parte do esquemático e depois preparar o esquemático para transformar, então, em layout. No caso, colocar todos os footprints nos componentes, montar todos os circuitos e depois, na segunda aula, será mostrado como ir do esquemático para realmente o layout. Então, como que é a visão geral do KiCad? As principais ferramentas utilizadas para montar o circuito, essa é a primeira, que é o editor do esquemático, onde você vai montar o seu circuito. Tem também o editor de símbolos, que é onde edita ou cria novos símbolos do esquemático. O editor da PCI, onde que é editado o design da PCI do projeto, e o editor dos footprints, onde se edita os footprints já existentes, ou cria-se novos, ou até mesmo importar novos footprints. E uma outra ferramenta muito importante, antes mesmo de começar o esquemático ou começar o layout, são algumas ferramentas de cálculo disponíveis no KiCad. A primeira delas, e uma das mais importantes, é o espaçamento mínimo entre as trilhas. O KiCad disponibiliza duas normas para esse espaçamento, a IPC 2221 e a IEC 60664. Essa primeira norma, ela é uma tabela onde tem os tipos de condutores que você vai utilizar e qual que vai ser essa tensão entre as duas trilhas. E com isso ele mostra qual que vai ser o espaçamento mínimo que você deve deixar entre uma trilha e outra. Aqui está o último valor mostrado aqui é 500 volts. Então essa última linha vai ser para acima de 500 volts, né, esse potencial entre uma trilha e outra. E aqui todos os valores de espaçamento mínimo. Se você precisar de uma tensão maior, tiver uma tensão maior entre uma trilha e outra, é só alterar aqui no lado, que ele já vai calcular novamente todo o espaçamento mínimo que você deve deixar. A segunda norma é para calcular, né, e mostrar quanto que você deve deixar para isolar uma trilha e outra, utilizando um recorte na placa. Então, aqui você coloca todos os dados sobre a sua placa, sobre a tensão, sobre o tipo de poluição que essa placa vai ter depois. E ele mostra qual que vai ser a folga, né, desse recorte e também a fuga, né, a trilha interna aqui, ó, na placa. Então, aqui está especificado nesse slide tudo que é cada parâmetro desse. Mas no próprio software, se você arrasta o mouse e coloca sobre esse parâmetro, ele já vai mostrar o que exatamente é cada parâmetro. Um exemplo aqui é o grau de poluição. Então, se você tem possibilidade de utilizar essa placa depois e tiver um acúmulo de poluição condutiva, então provavelmente essa distância aqui vai ser maior, porque conforme o tempo vai acumulando ali aquela sujeira, poluição, e aí pode conduzir, né? Se não tiver esse corte na placa, ela pode acabar conduzindo com essa poluição acumulada, né? Então, dependendo do acúmulo, o grupo de material, então isso depende da placa que você vai estar utilizando, ele vai ter um grupo ali. Então, isso tudo é importante colocar, né, para ele calcular certo esse recorte que você vai fazer na placa. Essa norma tem uma limitação de
ela para baixo de 30 kHz. Então, acima disso, você tem que procurar outras normas. Outra ferramenta muito importante é da largura de trilhas, baseada na corrente. Então, se você sabendo a corrente que vai passar naquela trilha e também a elevação de temperatura, o software automaticamente calcula a largura da trilha. Também deve ser colocada a espessura da trilha. Isso vai depender da placa que você vai estar utilizando, que essa espessura é a espessura de cobre que tem sobre a placa. E aí, colocando esses 3 parâmetros, ele já vai calcular tanto a camada externa, que é a de cima e a de baixo, como as camadas internas da placa. O inverso também funciona. Se você tiver já uma trilha, uma placa, e quiser saber quanto de corrente que ela aguenta, você pode colocar então a espessura de cobre que você tem e qual que é a largura da trilha, e ele vai calcular para você qual que é a corrente máxima que aguenta. E essa norma aqui também tem um limite, né, esses cálculos aqui que ele disponibiliza também tem um limite de 35 amperes para trilhas externas. E até no máximo 100 graus de elevação de temperatura. Então, se você precisar de uma corrente maior que isso, você precisa procurar outra norma, outros métodos para calcular essa largura de trilha. Outra ferramenta é para cálculo de resistores e o código de cores. Então, aqui um exemplo que tem era o divisor resistivo. Você vai colocar alguns valores e ele te dá qual que é o outro necessário. Você coloca quanto que você quer de impedância final e ele vai te mostrar quais os valores de resistores você precisa utilizar para fazer esse divisor resistivo. Aqui tem outros tipos de conjunto de resistores. E ele tem o código de cores. Então, na hora que você estiver escolhendo os seus resistores, se tiver alguns resistores disponíveis, você tem essa tabela para consultar, mais rapidamente para saber qual que é a resistência daquele resistor. E a criação do esquemático. Aqui é uma visão geral de como que é o editor de esquemático. Então, aqui na lateral a gente tem a barra de ferramentas, onde aqui em cima vai ser onde você vai adicionar os componentes. Aqui na parte de baixo vai ser onde você vai adicionar os rótulos. Globais, hierárquicos ou de rede. E aqui abaixo você vai adicionar as folhas e importar os pinos hierárquicos. E aqui na parte de cima, navegar entre as folhas. As folhas, elas são os subcircuitos. Então, aqui eu tenho o exemplo de que tem 2 folhas aqui. Uma de potência e uma de comando. Então, cada folha dessa, quando aberta, vai ter os circuitos ali dentro. No caso, subcircuitos. E eles vão se conectar entre si. Então, é necessário colocar pinos hierárquicos. Tem que ser especificamente os pinos hierárquicos para funcionar. E aí depois você vai importar eles para fora da folha, para fora do subcircuito, e então conectar um com o outro. Então agora eu vou mostrar no software KiCad como que a gente cria um novo projeto e como que cria essa página aqui de editor de esquemática e como a gente começa a colocar tanto os subcircuitos como os componentes.